navegar pelos oceanos, enfrentar tempestades e saquear inúmeras riquezas. Esta é a vida dos piratas, um dos mitos mais intrigantes da história. Mas hoje, não estamos falando de lendas ou contos de fadas, estamos explorando a emocionante realidade de piratas que realmente existiram. Bem-vindos a Os Piratas da História Real. Entre esses destemidos aventureiros, encontramos Bartholomew Roberts, mais conhecido como o Black Bart. E não podemos esquecer de mencionar Barba Ruiva, outro nome que ecoa pelos séculos. Sua barba ardente e seu temperamento feroz o tornaram uma lenda temida pelos que cruzaram seu caminho. Mas os piratas não eram apenas homens. Conheçam Anne Bonny e Mary Read, duas mulheres destemidas que desafiaram as convenções de sua época para se tornarem as capitãs mais famosas do Caribe. E, é claro, não poderíamos deixar de explorar a vida de Capitão Kidd, o corsário escocês que começou sua carreira servindo a Inglaterra antes de se voltar para a pirataria. Preparem-se, porque a jornada começa agora. Bem-vindos a Os Piratas da História Real. Bartholomew Roberts, o Cavaleiro dos Sete Mares. Bartholomew Roberts, também conhecido como Black Bart, foi um pirata galês que navegou os mares com destemor, marcando uma era de pirataria que aterrorizou o mundo. Sua vida e legado são dignos de uma verdadeira epopeia. Roberts nasceu como John Roberts em 1682, em Casnevid Bar, uma pequena localidade entre Figuard e Haverfordwest, no país de Gales. Inicialmente, ele era um cidadão comum, mas o destino o levou a uma vida extraordinária como pirata. A história de Roberts é envolta em mistério, incluindo a razão pela qual mudou seu nome de John para Bartholomew. Piratas frequentemente adotavam outros nomes, e ele pode ter escolhido o nome em homenagem ao famoso bucaneiro Bartholomew Sharp. Sua jornada como marítimo começou aos 13 anos, e ele possivelmente serviu na Marinha Real Britânica durante a Guerra da Sucessão Espanhola, de 1702 a 1714. Após o conflito, Roberts trabalhou em navios negreiros que transportavam escravos da África para as Américas, uma ocupação comum para marinheiros desempregados após a guerra. Sua vida como pirata começou em 1719, quando se juntou à tripulação do capitão pirata Ovell Davis. Roberts logo demonstrou sua habilidade e liderança, reunindo uma formidável esquadra de piratas que desafiou com sucesso as frotas das companhias mercantes britânicas. Durante esse período, o Império Britânico lutava para manter suas possessões na América do Norte e no Caribe. Bartholomew Roberts era um homem de hábitos peculiares. Ele vestia um largo casaco vermelho adornado com flores douradas e era notavelmente religioso, carregando um grande crucifixo decorado com diamantes no peito. Diferentemente de muitos bucaneiros, ele preferia chá ao rum e impunha rigorosas regras a bordo, incluindo bom tratamento das mulheres, educação, serviços religiosos aos domingos e a proibição do excesso de álcool. Roberts marcou sua carreira com mais de 470 presas durante seu reinado como pirata, o que o tornou o mais bem-sucedido de sua época. Seu domínio se estendeu por várias áreas, incluindo o Caribe, América do Norte, América Central, América do Sul, Europa e África. No entanto, a jornada de Roberts teve um fim trágico em 10 de fevereiro de 1722, quando ele foi morto em Cabo Lopes, no Gabão. Sua morte marcou o encerramento do período áureo da pirataria nas Américas. Bartholomew Roberts é lembrado como um dos piratas mais notórios da história, um cavaleiro pirata que navegou os 7 mares em busca de aventuras e riquezas. Seu legado continua a ecoar através dos séculos como um ícone da era de ouro da pirataria. Barba Ruiva, o almirante otomano que dominou o Mediterrâneo. Barba Ruiva, cujo nome verdadeiro era Akir Reis, conhecido também como Cair ed-Din Pasha, foi um almirante otomano do século XVI, nascido em Lesbos, Grécia, em 1470. Ele é lembrado na história como um dos piratas e comandantes navais mais temidos de sua época, e suas vitórias nas batalhas asseguraram o domínio otomano no Mediterrâneo por muitos anos. Inicialmente, ele navegava com seus irmãos, Horus Reis e Ishak, que juntos eram conhecidos como os Irmãos Barbarossa. No entanto,
Depois que seu irmão mais velho, Horus Reis, foi morto em uma batalha contra os espanhóis, Kidd adotou o apelido Barba Ruiva, devido à barba ruiva de Horus e ao nome que os europeus deram a ele. Barba Ruiva se destacou como um temido pirata no mar Mediterrâneo, saqueando navios e causando estragos nas rotas marítimas. Contrariado por suas ações, o sultão Selim decidiu nomeá-lo governador de Argel. Alguns acreditam que seu desejo era conquistar cidades na África. Após a morte de Horus, Barba Ruiva uniu-se aos turcos, que lhe deram reconhecimento como governador da Argélia e o incluíram no Conselho Nacional. Durante o governo de Solimão, o Magnífico, ele foi encarregado do comando da armada otomana. Barba Ruiva enfrentou Andrea Doria, o capitão genovês a serviço do imperador Carlos V, em uma série de confrontos. Suas ações coordenadas, incluindo ataques em toda a costa ocidental do Mediterrâneo, estabeleceram sua reputação nas fileiras militares otomanas. Em 1532, ele liderou uma série de ataques bem-sucedidos. 2 anos depois, foi nomeado comandante da armada otomana e governador do norte da África. Seu momento de glória aconteceu na Batalha de Preveza em 1538, quando, sob seu comando, a armada otomana esmagou a frota da Sacra Liga liderada por Andrea Doria, consolidando a hegemonia otomana sobre o Mediterrâneo por 3 décadas. Barba Ruiva, ou Kidd Reis, é lembrado como um dos maiores estrategistas navais de seu tempo e um personagem fascinante na história da pirataria e do domínio otomano no Mediterrâneo. Capitão Kidd. Capitão William Kidd, mais conhecido como Capitão Kidd, nasceu em Drieno, Escócia, em 22 de janeiro de 1645, e teve uma vida repleta de aventuras, pirataria e um intrigante mistério envolvendo tesouros perdidos. Desde jovem, Kidd foi atraído pelo mar, e emigrou para a América do Norte, estabelecendo-se em Nova York por volta de 1690. Ele se tornou um respeitado capitão de um navio mercante, e suas habilidades chamaram a atenção da Inglaterra, que o convocou para controlar a pirataria francesa na região de Madagascar. Kidd rapidamente acumulou riqueza, e sua fortuna foi reforçada ao casar-se com a viúva inglesa Sarah Ward, que possuía propriedades herdadas de maridos anteriores. Ele entrou na política e fez amizade com figuras influentes, incluindo o governador de Nova York, o coronel Benjamin Fletcher, conhecido por suas conexões comerciais com piratas. Para combater a pirataria na região, o rei nomeou Lord Belmont como governador, e Kidd encontrou-se em Londres com seu navio, o Antigua. Ele foi abordado por Robert Livingston, que propôs um negócio para capturar piratas e deter os saques. Juntos, eles buscaram financiamento de pessoas influentes, incluindo Sir John Somers, o Duque de Shrewsbury, Sir Edward Russell e outros. Kidd recebeu uma carta de corso que o autorizava a capturar bens pertencentes a inimigos franceses na costa de Madagascar. A coroa também o encarregou de capturar piratas, navios e bens, com a ressalva de não prejudicar amigos e aliados da Inglaterra. Inicialmente, Kidd tentou evitar a pirataria, mas pressões de seus financiadores o obrigaram a continuar. Ele vendeu o Antigua para custear a campanha e adquiriu o navio The Adventure Galley. Para evitar que sua tripulação se envolvesse em pirataria, ele recrutou homens com famílias, acreditando que isso os impediria de se tornarem piratas. No entanto, a missão de Kidd começou a se desviar quando seu navio enfrentou uma fragata da marinha inglesa, resultando na troca de sua tripulação por marujos à margem da lei. A campanha que deveria ser dedicada à captura de piratas passou a se concentrar na pirataria, pois Kidd não conseguia obter presas. Kidd retornou a Nova York para recrutar mais tripulantes, mas a situação piorou. Em 1697, ele atacou um navio mercantil islâmico no Mar Vermelho, o que marcou o início de suas atividades como pirata. Conflitos internos e deserções atormentaram a tripulação de Kidd, que recorreu à violência. Após 2 anos no mar sem saques significativos, ele finalmente fez sua primeira captura, o navio árabe Maiden, que foi renomeado como Novembro. Em janeiro de 1698, Kidd capturou o galeão Quedag Merchant, que estava sob o comando de um inglês chamado Ray. O navio exibia a bandeira francesa, e Kidd acreditou que, ao apreendê-lo,
estaria agindo dentro da lei. No entanto, as ações de Kidd se tornaram cada vez mais questionáveis, e ele enfrentou ameaças de motim. Quando a tripulação se recusou a devolver o navio, Kidd enterrou vários tesouros em caso de prisão. Eventualmente, ele foi capturado e enfrentou julgamento. Kidd foi condenado à morte por enforcamento, mas sua execução teve um final trágico, com a corda rompendo na primeira tentativa. Kidd insistiu que, se morresse, ninguém encontraria seus tesouros escondidos. Seu corpo foi mergulhado em alcatrão e exibido às margens do rio Tâmisa como um aviso aos piratas. A vida e as ações do capitão Kidd continuam a envolver mistério e especulação sobre a localização de seus tesouros perdidos, tornando sua história uma das mais intrigantes da era da pirataria. Anne Bonny e Mary Read, as capitãs intrépidas do Caribe. Anne Bonny, nascida em Kinsale, Irlanda, em 8 de março de 1702, e Mary Read, nascida em 1684, são duas das piratas mais notórias da história, lembradas por sua ousadia e habilidades formidáveis. Elas se tornaram as capitãs mais famosas do Caribe durante a Era de Ouro da pirataria. Anne Bonny era filha de um advogado irlandês e sua empregada. Seu pai emigrara para Carolina, na América Britânica, onde acumulou fortuna através de uma plantação. No entanto, quando um pirata chamado James Bonny se casou com Anne na tentativa de se apossar da plantação, o pai de Anne a deserdou. Ela seguiu James Bonny até as Bahamas, onde ele se tornou informante do governador Woodes Rogers. Anne, desgostosa com a covardia de seu marido, logo se envolveu com Jack Rackham, um pirata de renome na época. O governador Rogers havia oferecido anistia a todos os piratas na região. O relacionamento entre Anne e Rackham era mútuo, e eles fugiram juntos, roubando um navio em uma noite e embarcando em uma vida de pirataria. Anne, que muitas vezes se vestia como homem, se destacou como uma habilidosa espadachim e atiradora. Sua valentia e destemor a tornaram igualmente perigosa aos olhos de seus colegas piratas, apesar de seu gênero. Em outubro de 1720, o governador da Jamaica, sabendo da presença de Jack Rackham na área, enviou um navio armado para capturá-lo. O navio Revenge de Rackham foi capturado de surpresa, e os piratas, embriagados demais para lutar, deixaram a batalha nas mãos de Anne Bonny e Mary Read. Anne e Mary foram posteriormente capturadas e confessaram seu sexo, mas alegaram estar grávidas. Elas foram condenadas à forca após dar à luz. Mary Read não sobreviveu, morrendo de febre na prisão. Anne Bonny, no entanto, saiu da prisão sob circunstâncias misteriosas. Acredita-se que sua fiança tenha sido paga por seu pai rico, ou que ela tenha escapado da prisão. O registro de óbito de Mary nunca foi encontrado, adicionando ainda mais mistério a essa história de coragem e desafio aos padrões de gênero da época. Mary Read, nascida em Londres em 1690, foi uma das piratas mais notáveis de sua época, desafiando as normas de gênero e se tornando uma lenda da pirataria. A história de Mary Read começa de maneira intrigante. Ela era a filha ilegítima da viúva de um capitão do mar chamado James Kidd. Após a morte de seu irmão mais velho e legítimo, sua mãe disfarçou Mary como um menino para continuar recebendo apoio financeiro da sogra. Mary cresceu como herdeira e, aos 13 anos, foi empregada como pajem de uma rica senhora francesa. No entanto, ela rapidamente fugiu e se aventurou em um navio de guerra, onde demonstrou grande ferocidade enquanto lutava na infantaria na Flandres. Mais tarde, ela se alistou na cavalaria e se apaixonou por um soldado. Quando Mary revelou a esse homem que era, na verdade, uma mulher, eles se casaram e adquiriram uma taverna chamada De Triorsechois, as Três Ferraduras, próxima ao castelo de Breda, na Holanda. No entanto, a morte prematura de seu marido a levou a se vestir como um homem mais uma vez. Mary então ingressou no exército, mas não teve sucesso. Ela partiu para as Índias Ocidentais, onde mais uma vez se apaixonou, desta vez por um marinheiro chamado Bartholomew Roberts, que havia recentemente aderido ao código de conduta do navio. Mary e Bart Roberts se casaram, mas a tripulação acabou sendo capturada e condenada à forca em Santiago de la Vega, na Jamaica, em 18 de novembro de 1720.
Tragicamente, Meredith faleceu apenas algumas semanas depois devido a uma febre, logo após dar à luz um filho de Bart Roberts, que também não sobreviveu ao parto. Enquanto navegava, o navio de Mary foi atacado pelo capitão Jack Rackham, também conhecido como Calico Jack. Na tripulação desse navio, havia outra mulher notável, Anne Bonny. Anne, interessada em um jovem marinheiro entre os prisioneiros, eventualmente descobriu que esse jovem, na verdade, era Mary Read. Mary então decidiu se juntar à tripulação pirata de Calico Jack, tornando-se um dos seus membros. Calico Jack liderou sua tripulação na captura de vários navios nas Índias Ocidentais, consolidando sua reputação como um pirata de sucesso. E assim, nossa emocionante jornada através do mundo dos piratas da história real chega ao fim. Essas figuras intrépidas e ousadas que enfrentaram os mares e desafiaram convenções continuam a nos cativar. Agradecemos por nos acompanhar nesta viagem fascinante pela vida e legados desses piratas corajosos que deixaram uma marca indelével na história marítima. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar com outros aventureiros da história e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo emocionante. Obrigado por embarcar conosco nesta aventura. Até a próxima, e que sua jornada seja cheia de emoção e descobertas.